Eu falei que faria mais um vídeo em breve e aqui estou eu, né? E aqui estamos nós. E esse vídeo eu vou falar, tentar falar um pouco do porquê que eu resolvi fazer conteúdo para internet. Nossa, tá bem estourado, né? Assim tá melhor a distância. Do porquê que eu resolvi fazer conteúdo para internet e como que eu estou trabalhando, né, no digital, no mundo digital, tá? No mundo da internet. E eu resolvi fazer vídeo para a internet por dois principais motivos. Dois ou três principais motivos. E quais são eles, né? Esses dois ou três principais motivos. Eu acredito que seja os principais motivos para a maior parte das pessoas que de repente tomaram um clique assim na consciência e perceberam como está a situação do nosso país. Então, assim, um dos principais motivos que eu faço, é, estou fazendo conteúdo para a internet e também trabalhando com o digital, trabalhando na internet digitalmente, né? No caso, eu trabalho com finanças e contabilidade, tenho curso de finanças, de organização financeira, consultoria, ou então também atendo clientes de contabilidade e também certificado digital. E por que que eu fui para a internet, né? Porque, primeiro, liberdade geográfica, né? Isso para mim é muito importante, então conta muito mesmo essa questão de liberdade geográfica. E não é que eu tenha um problema em si de ter sei lá, por exemplo, ter que trabalhar num único local fixo, como por exemplo uma loja e pagar aluguel de loja e ter que ir e vir do trabalho, porque na região onde eu moro até que é bem tranquilo fazer isso e é até relativamente tranquilo, seguro e tudo mais, mas ainda assim existe despesas, exige despesas, exige tempo, né? Então existe e exige despesa e tempo. Então, para o meu atual momento, eu não vejo isso muito vantajoso, né? Mas assim, não descarto a possibilidade, nem sou inimigo do trabalho físico, presencial, melhor dizendo. Mas é, o que eu estou falando aqui, isso é um fator muito importante, essa questão geográfica. E outra questão também é que eu percebi que trabalhando para os outros, eu não teria a liberdade de maneira geral que eu tenho, a liberdade que eu tenho. E qual a liberdade que você tem? Bom, a pessoa que trabalha para si mesma, ela tem que fazer tudo. Sim, tem que fazer tudo. Eu tenho que fazer o marketing da minha empresa, poderia pagar alguém? Posso. Tenho que fazer o marketing da minha empresa, gerenciar redes sociais, fazer prospecção de cliente, qualificação de lead, essas coisas todas, né? Mesmo que eu não saiba completamente os termos técnicos de todos esses processos que eu faço de uma forma que uma pessoa que é da área saiba, eu tenho que fazer, buscar ferramentas para poder facilitar a prospecção, várias outras coisas. Então, assim, tomo conta de tudo e, ok, eu tenho que ficar o tempo inteiro vendo às vezes um monte de coisa e nunca para, nunca termina, sabe? Tipo, é aquela coisa que nunca termina, mas na verdade, qual o trabalho que termina alguma coisa, né? Não existe. Então, assim, nesse sentido, né? Você sempre vai ter alguma coisa para adiantar, alguma coisa para resolver. Então, já que é, eu vou ter que fazer isso de qualquer forma, trabalhando para alguém ou para uma empresa grande, né, que eu falo, eu estou fazendo de tudo que eu posso, por enquanto, né, assim, hoje em dia, eu sei que eu posso fazer muito mais, mas por enquanto eu estou fazendo em certo nível, mas pretendo melhorar cada vez mais. E com isso, eu sei que eu tenho muito mais possibilidade de ganhar mais e também tenho a liberdade que, como eu falei, por exemplo, por mais que eu tenha que fazer tudo isso que eu tenho que fazer na minha empresa sozinho, a hora que eu preciso levar meu filho no hospital, eu levo.
A hora que minha esposa precisa de uma ajuda no mercado, eu consigo pegar o carro e ir com minha esposa no mercado. A hora que eu quero sair, tomar um café fora, eu vou e saio, tomo um café fora. Então, assim, claro, existem outros aspectos a gente acaba limitado, com certeza. Mas a limitação do empresário e do empregado ela é diferente. Então, assim, vai depender do tipo de liberdade que você busca, do tipo de limitação que você quer. Não necessariamente o CLT é ruim, mas isso depende muito até mesmo do seu momento de vida. Então, no meu momento de vida, por exemplo, com um filho pequeno, essa liberdade é muito importante para mim. Então, o CLT não te dá tanta flexibilidade assim. Claro, tem algumas empresas que ajudam, né? Se você precisar sair ali rapidinho, resolver uma coisa, ela vai deixar, não vai descontar do seu salário, não vai encher a sua paciência por ter saído do trabalho lá e tal. Mas eu acho que a maioria sempre gera um problema ali, você sempre vai ter um problema com o gerente, um problema com o supervisor, vai puxar no teu pé ali, de você ficar saindo, de você ter que resolver alguma outra coisa importante da sua família. E, é, e no final, querendo ou não, a empresa pode te mandar embora a hora que quiser e você vai ser substituído. Então, assim, eu vejo pessoas às vezes que estão 10 anos numa empresa se dedicando para tudo, mas não 10 anos se dedicando para ela mesma. E aí termina e sai daquele lugar e depois tem que pedir oportunidade em outros lugares. Veja bem, não tem problema você pedir oportunidades em outros lugares. Todo mundo precisa disso, eu preciso disso. Não, o problema não é esse, cara. Mas assim, você vê que eu estou falando de às vezes pessoas que queriam ter o seu próprio negócio, muitas vezes, não tem, fica com medo, passa 10 anos trabalhando para outras pessoas e cuidando de coisas para outras pessoas, sendo que ela poderia passar esses 10 anos talvez tentando montar a carteira de clientes dela, né? Em paralelo com o que ela está fazendo, tá? E não necessariamente saindo do emprego e fugindo e abrindo o próprio negócio do nada. Cada um tem a sua realidade, eu entendo isso. E depois não precisar ficar pedindo oportunidade assim, sabe? Tipo, meio que, olha, eu tenho 10 anos de experiência na área, sei lá, fiscal da contabilidade e preciso muito de uma oportunidade. A pessoa poderia ter feito a carteira de clientes dela nesses 10 anos ou ter feito um outro trabalho em paralelo, sabe? Assim, é só um exemplo. Eu sei que muita gente tem a vida corrida, tem várias questões que acontecem na vida da pessoa, vários percalços. O tempo passa muito rápido e quando você vê, já foram 5 anos, 10 anos. Então não é uma crítica, tipo assim, você se ferrou aí porque você quis ficar trabalhando 10 anos para os outros. Não é isso que eu estou falando aqui, entende? Então, foi como eu disse, você tem que saber qual tipo de limitação você quer, qual tipo de problema você quer resolver, porque sempre vai ter problemas, então você precisa escolher um problema que é ok você resolver, que você acha que está razoável você sofrer aquela pressão, aquele estresse, gastar aquele tempo, né? Porque é isso que o trabalho de maneira geral faz, né? Tanto é que o pessoal fala que se você gosta muito de uma coisa e você queria trabalhar com aquela coisa que você gosta muito, provavelmente você vai deixar de gostar daquela coisa, né? Mas assim, claro, isso não é regra, obviamente, né? Comendo meu biscoitinho aqui enquanto isso. Então, é, esses dois é um dos principais motivos. Liberdade geográfica, liberdade do trabalho e o terceiro eu poderia colocar como é, liberdade financeira e poder de compra. Obviamente, eu não estou prestando serviços para nenhum europeu ou americano, né, para poder estar ganhando em dólar, libra ou então euro, né? Mas eu estou trabalhando para mim mesmo, né? E vendendo serviços para brasileiros e ganhando em real. Então, poder de compra no sentido do câmbio eu não tenho, mas eu tenho possibilidade de ganhar muito mais. Então, isso
entre aspas, aumenta o meu poder de compra, né? É entre aspas, né? Só para você tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, assim, é a forma que eu achei para não ficar refém de um salário mínimo, para não ficar refém de, por exemplo, eu estudei programação e a área de programação é uma área que exige muito aprendizado, muito estudo constante, muita atualização de ferramentas, de novidades, de artigos, de tudo, de tudo. É uma área em constante atualização, né? A área de programação. E, eu já vi, cara, casos de tipo assim, a pessoa tomar um layoff na empresa e a pessoa tem filho e tal, e ficar desesperado, precisando que outra empresa contrate ele e tal. Sendo que, cara, com a experiência que a pessoa tem, você fica meio que, sabe, tipo, você fica assim, como que um cara, tipo assim, você olha o currículo do cara, o cara parece, assim, é, é um cara, tipo, top de linha na área que ele tá. E você fala, como que a empresa mandou esse cara embora? É impossível, mas mandou ele embora, né? Caras com 10 anos de experiência, não é júnior, né? Tipo, não é júnior. Pessoas com muita experiência, várias formações, várias certificações. E o cara toma um layoff e tem que pedir emprego no LinkedIn, sendo que ele tem família e filho. E eu não tô falando que ele é culpado, não, tá? Tipo assim, e você pensa, meu Deus, por que que um cara com tantas habilidades como essa, tantas certificações, formações, como que ele não consegue talvez fazer um bico na área dele ou ele mesmo pegar um serviço e tá ganhando dinheiro pra caramba, entende? Então, tipo assim, claro que nem sempre as pessoas têm habilidades diferentes. Então, tem muitas pessoas que têm habilidades de, por exemplo, aprender coisas técnicas, mas não necessariamente tem habilidade de fazer negociações e formalizar contratos é, de, é, de empresa para empresa ou de pessoa para empresa. E, sei lá, ele poderia estar ganhando dinheiro de forma autônoma na área dele de programação e não tá e está esperando outra oportunidade aparecer, sendo que ele tem 10 anos de experiência na área e várias certificações. Ok, as pessoas têm diferentes habilidades, e às vezes a habilidade de uma pessoa é aprender um monte de coisas técnicas, mas não necessariamente a pessoa consegue fechar um contrato, não tem é, tanta habilidade às vezes de comunicação para poder abordar pessoas, abordar empresários que queiram fechar algum negócio com ele, sei lá, entre todas as outras complexidades também que envolve você fazer um projeto de software, por exemplo, né? Geralmente projeto médio e grande vai envolver com toda certeza uma equipe robusta, salários altos e tudo mais, e ferramentas e aquela coisa toda. E cara, como é que um cara que acabou de ser demitido ele vai bancar isso às vezes, né? É muito difícil. Então, assim, ou como que ele vai tirar essa experiência do além, assim, para poder, mesmo que ele tenha estudado na faculdade, engenharia de software, e aprenda a fazer todos os passos ali, até ter um software completo, e levantamento de requisitos, e aquela coisa toda que a gente aprende na engenharia de software, mesmo que ele, né, arquitetura, assim, enfim, modelagem, tudo isso, mesmo que ele tenha um certo conhecimento em tudo isso, não é fácil você fazer isso sozinho ou você achar alguém de confiança, um sócio, mais ou menos isso, para poder te ajudar e depois vocês fecharem um contrato com uma empresa e contratar uma equipe depois que o dinheiro entrar e, sei lá, desenvolver um projeto e fazer isso dar certo, sabe? E fazer aquele primeiro projeto dar certo. Um primeiro projeto que talvez custe 60 mil reais, 100 mil reais. Então, assim, envolve muitos riscos, envolve muito conhecimento, muitas questões que você tem que lidar. Então, assim, nesse sentido, eu lembro que eu até fiquei meio preocupado com isso na época, e eu falei, meu Deus, eu quero ir para uma área que eu tenha uma área que eu possa ter tantas habilidades assim, mas que eu consiga fazer meu próprio negócio, sei lá, dar consultoria. E sim, ele poderia dar consultoria, né? Esse rapaz, por exemplo. E sei lá, dar consultoria, eu mesmo fechar meus próprios negócios. Então, assim, eu me lançar como empresário, como empreendedor do ramo de contabilidade, finanças,
até mesmo foi uma forma de eu aprender e ter a noção de que vendas é praticamente tudo. Sem vendas, ninguém sobrevive. Toda empresa precisa de vendas. Então, assim, você tem que aprender o que a gente chama de soft skill, né? Você tem que aprender a falar, tem que ter inteligência emocional, você tem que aprender a fechar contratos, você tem que aprender a negociar. E qual a melhor forma de fazer isso? É você pegar e fazer. Você pegar e ir para o mercado, você pegar e mandar mensagem para os outros, igual hoje em dia eu estou fazendo. Tem dia que eu pego e mando 200 mensagens, 300 mensagens. Eu estou um tempo, já devo estar umas 4 semanas sem mandar mensagem e tal, mas quando eu pego assim, às vezes no mês para poder ficar mandando mensagem, eu mando 200 mensagens todos os dias. Então, assim, dá muito trabalho, é muito cansativo. Sim, mas é a forma de você aprender. E eu lembro que eu comecei a estudar programação e ciências da computação, né? Até com o propósito de evitar ter que virar empresário ou empreendedor e falar com clientes, e lidar com contratos, e lidar com burocracias, e ter que marcar reunião, tudo isso. Eu, eu fui para essa área porque eu tinha até um certo medo disso, mas eu percebi que não tem como fugir disso. Então, se não tem como fugir disso, é melhor eu aprender agora, ontem. Então, até mesmo se você é novo, né, está escutando isso que eu estou falando aqui com você, quanto antes, melhor. Não fuja disso, não tem por que fugir. E você vai perceber que até pessoas que são profissionais nessa área, empresários, vendedores profissionais, eles gaguejam, eles erram, eles esquecem de alguma coisa. Às vezes um contrato falta uma cláusula e depois você tem que corrigir alguma coisa, sei lá, as coisas, entende? Se você achar que vai ser tudo perfeito, esquece, não vai ser, entende? Então, assim, por isso e vários outros motivos eu estou dizendo para vocês que eu fui para o digital por causa da questão geográfica, liberdade, aumentar meu faturamento, poder de compra, lucro líquido, que é melhor do que faturamento, né? Então, assim, é uma coisa que não tem o que fazer, sabe? Eu não tenho muito o que dizer sobre isso, mas é isso. Entende? É simplesmente isso. É querer ganhar mais, saber que um salário mínimo, dois, três, quatro salário mínimo não dá para viver aqui no país, entende? Tem gente que às vezes até fala assim, ó, eu sei que a maior parte dos brasileiros, pelo menos no que eles postam nas estatísticas, nos dados, nas fontes, que eles dizem lá, não, o brasileiro tem 90%, 70%, sei lá, ganha menos de 5 mil. Por mais que essa seja a realidade do Brasil, você tem que entender que 5 mil reais não é um bom salário, tá? E ok, se você é solteiro e só ganha isso, ou se você é casado e só ganha isso, você não é um lixo por causa disso, você não está errado por causa disso. Você só tem que ter a consciência que a inflação ela vem de forma disfarçada e ela vai acabar com o nosso dinheiro se você não tentar ganhar cada vez mais. Infelizmente, né? Eu falo isso infelizmente. Então, por exemplo, antes você vai no mercado com 10 reais você compra, sei lá, um exemplo, um saquinho de biscoito. Aí você fala assim, poxa, eu tô com 10 reais, estou comprando o mesmo saco de biscoito. Só que o saco de biscoito agora, a quantidade diminuiu. Então você paga pela mesma embalagem, às vezes a embalagem tem até o mesmo tamanho, mas a quantidade ali dentro é menor. Então, tipo assim, e às vezes acontece os dois casos. Às vezes eles reduzem a embalagem e a quantidade do que tem dentro, né, do alimento, do biscoito, sei lá, da barra de chocolate, não sei. Eles às vezes diminuem a barra de chocolate, diminuem o biscoito ali e ainda por cima às vezes aumenta o preço. Então era 10, hoje em dia paga 12, 15, 20 e ainda por cima vem menos, né, quantidade. Então assim, é uma inflação de certa forma disfarçada. Disfarçada entre aspas, né? Porque na verdade, seja pobre, seja rico, seja classe média, a pessoa que faz compra no mercado, a pessoa que vive e banca a sua vida, vive a sua vida normalmente, ela percebe. Ela pode não entender de forma técnica, mas essas pessoas não são burras, elas percebem que elas estão comprando menos. Não adianta esses especialistas quererem falar dos dados do IBGE ou falar de forma técnica do IPCA. Cara, as pessoas percebem.
entende? Então, tipo assim, é, precisamos ser honestos, precisamos ser sinceros. Então, o digital traz toda essa possibilidade, né? E, claro, você sempre vai ver muitas pessoas dizendo por aí assim, é, não, mas o digital hoje está saturado, o marketing digital acabou, ninguém vende mais como antes. Gente, você tem que entender, vocês têm que entender, você que está assistindo isso, você tem que entender o seguinte: sempre vai ter alguém fazendo dinheiro. Se você conseguir se colocar na posição correta, achar a posição correta, você vai fazer dinheiro. Pode não ser igual era 2015, 2017. Ok, concordo que talvez não seja a mesma coisa. De fato, muita coisa está saturada. Muitos cursos estão saturados, mas ainda assim existem gente enriquecendo do dia para a noite, né, com a internet. Então, assim, aproveita isso. É, e se lance de maneira positiva no digital, né? Não de maneira dissociativa, como estava falando o psicólogo Wesley nesse último vídeo que nós fizemos. Não fique na internet rolando vídeos sem parar e nunca construa nada, sabe? E eu imaginei que, sei lá, ninguém fosse comprar meu curso um dia de finanças. Eu pensei, ué, por que, que alguém compraria o meu curso? Mas se você está estudando, se você está adquirindo muito conhecimento e você está repassando esse conhecimento de forma honesta, não tem por que as pessoas não adquirirem, entende? Eu, o tempo inteiro, eu compro livros, eu adquiro cursos, eu pago faculdade. Então, assim, a pessoa que não entende que ela tem que gastar para poder aprender mais, que ela tem que investir, né? Ah, você quer cobrar, você tá, o curso dele é sobre organização financeira, você vai gastar o seu dinheiro para poder comprar um curso sobre organização financeira. Sim, exatamente isso. Vou até mostrar a você. Olha o tanto de livro que tem aí atrás que eu tenho que eu comprei, que eu compro. Olha isso aqui que eu tenho que ler. Olha isso aqui que eu tenho que ler. Entende? Finanças, contabilidade, investimentos. Então, assim, as pessoas que acha que R$ 200 é muito, R$ 200 para pagar um curso de organização financeira é muito. Ok, esse livro R$ 200, esse livro aqui eu não sei se ele vale R$ 100, o outro vale uns R$ 50. Tem vários livros ali que valem 200, tem livro que vale R$ 500 ali atrás, pelo tempo que eu comprei, né? E pela forma que o livro se valorizou, tem livro que valoriza, né, o preço. Então, assim, é, todo mundo está gastando dinheiro, todo mundo está investindo. Então, não acredite que você não possa vender o teu produto ou o teu serviço na rede social, na internet, sendo que você faz um trabalho honesto, sendo que você busca conhecimento, sendo que você quer ajudar as pessoas e quer vender, e quer trabalhar, e quer ganhar dinheiro como qualquer outra pessoa. Então, assim, o digital está aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse comentário, parece até uma análise, né, um pouco. Espero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse, acompanhar. Vou seguir aqui comendo meu biscoito, que eu deixei esse pedaço aqui, não comi até agora. Ative as notificações e se quiser acessar o meu curso, vou deixar ele na descrição. Se precisa de contabilidade ou certificado digital, também vou deixar na descrição. Lembrando que eu trabalho sempre de forma muito honesta, sincera e vou ser transparente com você, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.